Boa tarde, bem-vindo ao especial Covid-19 na RTP Açores. São 16 horas, é tempo de atualizar a informação sobre a pandemia na região. Estão confirmados mais 3 casos de infecção pelo novo coronavírus na ilha de São Miguel. Um dos casos foi internado ontem no Hospital de Ponta Delgada, proveniente do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Os restantes 2 encontravam-se numa unidade hoteleira. A Autoridade de Saúde anunciou também a ocorrência de mais um óbito associado ao lar de idosos do Nordeste. A vítima tinha 86 anos de idade e estava internada no Hospital do Divino Espírito Santo. Sobe assim para 7 o número de mortes nos Açores. Avançamos para o Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Boa tarde, Marta. Há agora 131 casos confirmados, 109 dos quais ativos. Exatamente, João, como acabaste de dizer, são agora 109 o número de casos positivos ativos na região e é de referir que o foco de contágio do Nordeste continua a ser uma das razões que fazem subir os números, sobretudo hoje que houve a acrescentar mais um óbito, lamentavelmente uma idosa de 86 anos que foi transferida ontem do centro, aliás do lar do Nordeste para o Hospital de Ponta Delgada e que eleva assim para 5 o número de óbitos neste lar do Nordeste. De referir ainda que há mais 3 casos registados por infecção da Covid-19 nos Açores, todos em São Miguel, um deles também relacionado com o lar do Nordeste. Os restantes 2 ainda não se sabe de que concelho serão estes contágios. Então, de lembrar ainda que ontem a Autoridade Regional de Saúde dizia que esta situação da cadeia de transmissão quaternária no Nordeste estava controlada, estava confinada ao lar e de referir ainda que a Secretária Regional da Solidariedade Social dizia também que a partir de agora todos os funcionários dos lares iam passar a ser testados. Estes funcionários que mudam de turno de 15 em 15 dias iam então passar a ser testados para, no fundo, controlar a propagação da epidemia. É preciso ter em conta que a esta altura os Açores ainda estão na fase de contenção, ainda não entraram na fase de mitigação, apesar de ainda não ser claro efetivamente a origem de alguns casos que ainda estão por identificar ao nível de onde começaram em termos de surto. De referir ainda que tudo isto acontece numa semana em que começam a ser distribuídas 270 mil máscaras sociais pelas famílias açorianas. Aqui no Solar dos Remédios, a Autoridade Regional de Saúde já se encontra aqui na sala de conferências, então para fazer o balanço diário dos números ao dia de hoje. Vamos então fazer aqui o ponto de situação, relativamente aos dados também que foram apresentados ontem. Tínhamos 673 casos, desses 673 casos tivemos 158 negativos, destes 158, 24 são provenientes da Ilha de Santa Maria, 47 de São Miguel, 1 da Terceira, 65 da Graciosa, 9 do Pico, 9 do Faial e 3 da Ilha das Flores. Dentro destes 673 tivemos um resultado positivo, nomeadamente da ilha de São Miguel, respeitando um indivíduo do sexo masculino, 49 anos, que se encontrava de quarentena em unidade hoteleira, tendo sido recentemente transferido ou tendo sido libertado do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. Para além destes 158 negativos e um positivo, ainda relativamente aos 673 casos, estamos ainda a aguardar resultados de 514 amostras biológicas que, entretanto, foram recolhidas, provenientes da Ilha de Santa Maria, 19, 261 de São Miguel, 134 da Ilha Terceira, 24 da Ilha Graciosa, 8 de São Jorge, 41 do Pico, 25 do Faial, 1 das Flores e 1 do Corvo. Até às 0 horas de hoje, ou seja, de ontem no período da tarde e início da noite, deram entrada 399 casos. Desses 399 casos já tivemos resultado de 227 que são negativos, sendo desses 227, 226 da Ilha de São Miguel e 1 da Ilha do Pico. Tivemos ainda 2 resultados positivos da Ilha de São Miguel, neste caso de 2 senhoras, uma de 56 anos que se encontrava também em quarentena em unidade hoteleira
por via também da sua libertação recente do estabelecimento prisional daqui de Angra do Heroísmo, e uma outra utente de 84 anos que tinha sido transferida do lar do Nordeste e que se encontrava internada no Hospital do Divino Espírito Santo. Destes 399 casos, 170 aguardam ainda por resultado da análise laboratorial, sendo 148 de São Miguel, 8 da Terceira, 11 da Graciosa e 3 da Ilha do Pico. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.186 pessoas em vigilância ativa, temos atualmente 2.241, 726 encaminhadas da linha de saúde Açores, 1.515 das delegações de saúde, sendo elas 2 da Ilha do Corvo, 92 do Faial, 29 das Flores, 72 da Graciosa, 51 da Ilha do Pico, 70 de São Jorge, 1003 de São Miguel, 28 de Santa Maria e 168 da Ilha Terceira. Em termos de internamentos, temos atualmente 36 pessoas internadas nas unidades de saúde da região, 18 delas no Hospital do Divino Espírito Santo, onde infelizmente registámos hoje o óbito de uma utente tinha sido transferida do lar de idosos do Nordeste, de 86 anos, cuja família também todos nós expressamos as nossas sentidas condolências. No Hospital do Divino Espírito Santo encontram-se ainda internados 2 utentes em cuidados intensivos, com a sua situação clinicamente estável. 4 no Hospital de Santo Espírito e Ilha Terceira, também 2 deles em cuidados intensivos, 2 no Hospital da Horta e 12 utentes no Centro de Saúde do Nordeste. 73 encontram-se a ser acompanhados em contexto domiciliário, 4 deles na Ilha do Faial, 2 na Ilha Graciosa, 8 na Ilha do Pico, 3 em São Jorge, 52 em São Miguel e 4 na Ilha Terceira. Temos 15 casos recuperados na região, 4 casos recuperados da Ilha de São Miguel, 6 da Terceira, 1 do Pico e 4 de São Jorge. Com o óbito que foi hoje registado, acresce para 7 o número de óbitos na região, 2 do Conselho de Ponta Delgada e 5 do Conselho do Nordeste, todos eles da Ilha de São Miguel, e temos até o momento registados e ativos 109 casos positivos. Dentro destes 109, 82 da Ilha de São Miguel, 27 do Conselho de Ponta Delgada, 9 do Conselho da Povoação, 5 da Ribeira Grande, 39 do Nordeste, 1 da Lagoa e 1 de Vila Franca do Campo. 5 casos positivos ativos na Ilha Terceira, 2 do Conselho de Angra do Heroísmo e 3 do Conselho da Praia da Vitória. 9 na Ilha do Pico, 4 provenientes do Conselho da Madalena do Pico e 5 do Conselho de São Roque do Pico. 3 de São Jorge, 2 do Conselho das Velas e 1 do Conselho da Calheta. E, por fim, 5 na Ilha do Faial e 5 na Ilha Graciosa. Desde o início do surto até ao momento tivemos registados 4.212 casos. Desses 4.212 casos já tivemos 3.397 negativos, os 109 positivos que eu acabei de referir, os 15 recuperados, os 7 óbitos, e aguardamos ainda por resultado de 684 amostras que foram recolhidas. Relativamente aos profissionais de saúde, já testámos até ao momento 1.173 profissionais de saúde, 69 deles aguardam ainda por resultado, 1.083 tiveram resultado negativo, 19 positivos, 2 recuperados, sendo que destes 1.173 profissionais testados, 9 são provenientes da Ilha do Faial, 56 da Graciosa, 23 do Pico, 1.055 de São Miguel, 1 de Santa Maria e 29 da Ilha Terceira. Ponto de situação feito, de forma genérica, deixarei então agora aqui espaço para colocarem algumas questões. Estes 2 casos positivos provenientes do estabelecimento prisional de Angra foram testados antes de serem libertados. E se, por outro lado, agora, após esta verificação que são casos positivos, vai haver algum tipo de reforço de medidas no EP de Angra, mesmo ao nível de rastreio? Neste momento, posso-vos dizer o seguinte relativamente a estes casos. A quando do conhecimento também de todos, da população em geral, da medida que foi determinada de libertação de alguns dos reclusos que se encontravam nos estabelecimentos prisionais do nosso país, nos quais se incluem os que temos neste momento na região autónoma dos Açores, nós entramos em contacto também com os responsáveis dos respectivos estabelecimentos prisionais no sentido de
a libertação a ocorrer após a realização de testes diagnósticos para despiste de possível infecção pelo novo coronavírus. Como havia sido terminada a sua libertação, não houve grande espaço de manobra para que estes testes fossem realizados conforme nós pretendíamos antes da sua libertação, mas nesse sentido as delegações de saúde foram contactadas e acompanharam também esta situação e identificaram os reclusos, que agora neste momento já não são, no sentido de depois, através das unidades de saúde, também ser feita a recolha das amostras biológicas e a respectiva análise laboratorial. Nesse sentido é que foi feito este rastreio também aos reclusos que obtiveram a sua liberdade do estabelecimento prisional onde se encontravam aprisionados e onde obtivemos estes 2 casos positivos que tinham sido transportados da Ilha Terceira para a Ilha de São Miguel e que já por via das dúvidas, antes da conclusão da análise laboratorial, tinham sido confinados em unidade hoteleira para que aguardassem até o resultado dessa análise. E, portanto, nesse sentido, temos o resultado positivo de 2 deles. Os próximos passos que foram tomados foi no sentido da Delegação de Saúde concedida aqui de Angra do Heroísmo, ainda hoje, durante a manhã, ser deslocado ao estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo para também, junto dos responsáveis do estabelecimento prisional, saber em que condições é que tinha ocorrido o confinamento também destes reclusos durante o seu período em que permaneceram no estabelecimento prisional, em que aulas é que se encontravam, para agora também serem identificados os contatos próximos dos mesmos e fazemos também a respectiva recolha da amostra biológica e a análise laboratorial. Por excesso, dentro da articulação que nós fizemos com a Delegação de Saúde Conselhia, iremos testar praticamente todos os reclusos e todos os guardas prisionais, no sentido de fazermos uma avaliação mais aprofundada ao nível do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. Portanto, vamos agora recolher essas amostras e vamos aguardar pelos resultados. Já se percebeu qual é a origem? Se não temos resultados, não conseguimos saber qual é a origem. Vamos primeiro recolher as amostras biológicas e depois, então, mediante os resultados positivos ou negativos, saber eventualmente qual é que é a ligação epidemiológica para estes 2 casos terem positivado destes 2 ex-reclusos que foram agora identificados. A RTP teve a informação de que há roupa contaminada de doentes Covid do Lar do Nordeste que está a ser transferida para desinfecção na Santa Casa da Misericórdia da Povoação. Pergunto-lhe se isto está de acordo com os planos de contingência das 2 instituições e se isto não pode ser um foco de disseminação do vírus. Dentro do plano de contingência das 2 instituições, cada uma delas deverá ter determinado de que modo é que iria proceder no caso de ter casos positivos dentro das suas instalações e, portanto, ter que acautelar todas as medidas de proteção e prevenção, no sentido de não haver disseminação por via do tratamento que é feito à roupa, bem como aos utensílios de alimentação que são utilizados dentro das instalações. Aquilo que aconteceu foi, no âmbito de todo o trabalho de articulação que deve existir entre todas as entidades, se a Santa Casa Misericórdia do Nordeste, bem como a Unidade de Saudilha, por momentos possam não ter tido essa capacidade de fazer o tratamento da roupa, pediu colaboração à Santa Casa Misericórdia da Povoação e à respectiva estrutura residencial para idosos, para que prestasse essa colaboração. E, portanto, no âmbito do plano de contingência, qualquer uma das unidades deveria ter, saberia como trabalhar e como tratar perante roupa potencialmente contaminada pelo novo coronavírus. E nesse sentido também a Unidade de Saúde de São Miguel prestou, para aquilo que eu tive conhecimento, todos os esclarecimentos necessários para que assim procedessem. Portanto, penso que à partida não haverá qualquer tipo de problema relativamente a essa situação, sendo uma situação de risco como qualquer outra, neste momento, face ao cenário de pandemia que nós vivemos. Uma questão da Antena 1 Açores, relativamente aos funcionários da Unidade de Saúde de Ilha de Graciosa que estão a ser testados. Sim, há relações de parentesco, digamos assim, com alguns profissionais de saúde que exercem funções na Unidade de Saúde de Ilha Graciosa e, como já tenho dito também algumas vezes,
não só testamos os contactos próximos de primeira linha, como vamos aos de segunda e, em alguns casos, aos de terceira. E, portanto, daí um número mais avolumado que temos de profissionais identificados da Unidade de Saúde de Graciosa, que até ao momento temos tido resultados todos praticamente negativos. Há alguns inconclusivos que foram repetidas durante o dia de hoje as respectivas recolhas de amostras biológicas, que já estão a caminho, digamos, aqui da Ilha Terceira para serem processadas pelo Serviço Especializado em Epidemiologia e Biologia Molecular e, portanto, vamos aguardar também por esses resultados para se fazer o ponto de situação também na Ilha Graciosa. Voltando a questionar sobre o material, nós continuamos a ouvir relatos. Uma outra questão sobre a falta de material. Continuam a chegar reclamações de falta de material. Pergunta se há necessidade que eu tenho conhecimento não, é uma gestão que é feita ao nível de cada um dos serviços, das chefias de enfermagem, dos diretores de serviço e, consequentemente, também do próprio Conselho de Administração, em conjunto também com os grupos de prevenção e controle de infecção. E, portanto, é uma gestão que é feita ao nível interno e, como devem calcular, presumo eu, e conto com isso, de que seja feita de forma racional, mas não racionada. E, portanto, é uma gestão que é feita a nível interno e, pelo menos que nos tenha chegado ao conhecimento, não houve, digamos, nenhuma exposição nesse sentido. Mas, de qualquer das formas, também poderá ser uma questão que poderá ser colocada às unidades de saúde para saber se efetivamente há algum racionamento ou não do equipamento de proteção individual, porque neste momento, efetivamente, não temos a razão para isso. Como perguntar aqui em relação aos reclusos, vistos que estes estavam numa unidade hoteleira, os profissionais dessa unidade também vão ser testados? Da unidade hoteleira também já iriam ser testados por via até também digamos, de alguma segurança que queremos transmitir às pessoas que prestam serviço nessas unidades hoteleiras, pese embora possam existir casos positivos ou não, mas digamos que é um compromisso assumido entre todos nós de tempos em tempos fazermos também os testes para verificarmos se existe algum foco de infecção nessas unidades hoteleiras. Portanto, da mesma forma como é feita aos hóspedes que nelas se encontram alojados e que terminam os seus períodos de quarentena, também aos profissionais também iremos fazer. A Lusa questiona ainda sobre estes dois casos de reclusos provenientes do EP de Angra. Pergunta quando é que foram transportados e em que condições. Os reclusos foram deslocados sendo cidadãos livres a partir do momento em que foram libertados do estabelecimento prisional. Aquilo que tentámos acautelar dentro do possível foi o seu transporte por via aérea, uma vez que eram residentes na ilha de São Miguel, com as devidas medidas que também já temos dado orientação, nomeadamente ao nível do distanciamento da ocupação dos lugares a bordo das aeronaves, às diferentes companhias aéreas, e quando chegaram tinham também transporte que tinha sido previamente alocado para o efeito, para os transportar até à unidade hoteleira. Claro que, entanto, na aeronave em que eles se deslocaram para São Miguel, bem como o próprio transporte, o motorista que os levou até à unidade hoteleira, também já foram durante o dia de hoje identificados para também serem testados e, portanto, também assegurarmos que não houve nenhum possível contágio também das pessoas que eventualmente, apesar de cumprirem o distanciamento social que recomendamos, possa ter existido, entanto, alguma falha de segurança, digamos assim, e ter ocorrido o risco de infecção. Portanto, já foram identificados e irão também ser contactados para ser feito o teste. Outra questão da Lusa, relativamente ao Lar do Nordeste. Pergunta se os profissionais de saúde que lá trabalhavam tinham material de proteção suficiente. Refere que se as medidas de contenção não tivessem sido tomadas, o cenário seria pior. Perante o aumento do número de casos, a Lusa pergunta se o plano de contingência foi devidamente aplicado.
Isso vai um pouco ao encontro depois também daquilo que ontem foi falado e que foi criticado relativamente ao Hospital do Divino Espírito Santo. A questão que está a colocar evidencia a dificuldade que todos nós temos no controle do surto. Não se pode apontar apenas e só culpas a uma unidade hospitalar, neste caso, a culpa é de todos nós por via daquilo que é a nossa convivência social e neste caso concreto, o exercício de funções, quer sejam profissionais de saúde do âmbito hospitalar, quer sejam profissionais de saúde no âmbito de uma estrutura residencial para idosos. A verdade é que se eu, na altura, quando colocou essa questão, eu recordo-me perfeitamente disso, enalteci ou procurei enaltecer o trabalho dos funcionários da estrutura residencial para idosos por via da aplicação do seu plano de contingência, não se ter disseminado desta forma brusca a infecção por todos os residentes no lar e por todos aqueles que trabalham, que exercem funções no lar. A verdade é que estamos a falar de um contexto muito particular, de pessoas mais frágeis, mais sensíveis em termos da sua condição de saúde e, portanto, sendo já expectável à partida também que pudesse haver mais alguns casos positivos, é que antecipadamente também preparámos, passado alguns dias, a recolha da amostra biológica novamente aos utentes e aos funcionários do lar para efetivamente despistarmos a possível ocorrência de casos positivos que não haviam sido detectados na primeira volta de testes realizados, por via daquilo que é o conhecimento também que nós temos vindo a ter do novo coronavírus, que é a sua presença, a sua virémia, a sua carga viral ser variável e não podermos, perante aquela população mais sensível, estar descansados de que estaria efetivamente tudo bem. De qualquer das formas, por via dessa disseminação que houve entre os utentes do lar, se bem que ontem também foi referido isso, 3 dos funcionários também tiveram resultado positivo, não iremos apontar o dedo aos funcionários do lar nem a ninguém, digamos assim, porque é uma situação que é própria da evolução deste surto. Já disse isso por várias vezes, não conseguimos identificar visualmente o vírus quando ele está a circular e quando está a disseminar, e portanto é uma situação com a qual nós temos de todos em conjunto e de forma articulada trabalhar e combater para que efetivamente demos a melhor resposta perante este foco que foi detectado, neste caso, na estrutura residencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste. Na questão do Açoriano Oriental e TSF Açores, já há novidades sobre a cadeia de transmissão do sem-abrigo da Ribeira Grande? Já há mais algumas novidades, não está ainda totalmente identificada a cadeia de transmissão. Vou voltar a dizer o seguinte, não estamos a falar ainda de uma cadeia de transmissão, neste momento é um caso isolado, um caso positivo, de uma pessoa que efetivamente tinha um contexto muito próprio e que dos contactos próximos que nós identificamos, que neste momento já são cerca de 150, já temos 112 resultados negativos e, portanto, ainda nos faltam aqui alguns resultados e por essa via que ainda não posso dizer que é uma situação que estará circunscrita apenas e só a esse caso positivo. De qualquer das formas, os resultados até o momento são animadores, mas não, conforme já tenho dito também das outras vezes, não quero ser demasiado otimista e até termos os resultados de todos os contactos próximos identificados, temos que ver efetivamente se não se originou nenhuma cadeia de transmissão. O Correio dos Açores, porque é que só um mês depois estão a ser contatadas para serem testadas pessoas de outras ilhas que passaram por São Miguel e pelo Hospital do Divino Espírito Santo? Isso é aquilo que eu já referi anteriormente, foi fruto do trabalho que foi realizado de apuramento dos casos positivos que ocorreram no Hospital do Divino Espírito Santo e por segurança, para além de testarmos neste momento todos os profissionais e todos os utentes do Hospital do Divino Espírito Santo, estamos também de forma retroativa a ir repescar todos os utentes que estiveram internados no Hospital do Divino Espírito Santo e que tiveram alta e saíram para fora da Ilha de São Miguel, no sentido de os contactarmos, recolhemos também as respectivas amostras biológicas e fazemos os testes de diagnóstico para possível infecção pelo novo coronavírus. E, portanto, não foi feito há um mês atrás, porque há um mês atrás a situação era completamente diferente e, portanto, foi feito de uma forma proativa e, de certa forma, mais zelosa, no sentido de identificarmos potencialmente utentes que possam ter passado pelo hospital, se tenham infectado e tenham depois se deslocado para fora da Ilha de São Miguel.
O Correio dos Açores sabe que um dos detidos libertados e que se encontrava numa unidade hoteleira em São Miguel tentou sair do hotel, tendo sido apanhado e encaminhado pela polícia de novo ao hotel. E na segunda tentativa de fuga saltou por uma janela. Que garantias de segurança são dadas aos funcionários das unidades hoteleiras e população em geral face a esta situação? Para já todas as unidades hoteleiras têm também policiamento e por essa via é que perante essa dupla fuga, sendo que a segunda foi mais, teve um ligeiro infortúnio, a verdade é que foi por via mesmo desse policiamento que o ex-recluso foi novamente capturado e conduzido à unidade hoteleira. Portanto, a segurança é proporcionada por uma via, por um lado, por esse policiamento e, por outro, também por todas as orientações e recomendações que já demos às unidades hoteleiras, nomeadamente, e não encontro daquilo que foi falado há pouco, no tratamento da roupa e de outros utensílios, isto no sentido de transmissão da infecção, em termos daquilo que diz respeito ao comportamento ou atitude que às vezes possa ser mais indesejada por parte desses hóspedes da unidade hoteleira. Como eu estava a dizer, tendo o acompanhamento também das forças de segurança, providenciarão também toda a segurança que será necessária também a quem lá trabalha. Este, então, o novo ponto de situação sobre a evolução do Covid-19 nos Açores, numa altura em que já são 109 o número de casos positivos ativos na região. Fica, então, aqui claro que os 3 casos positivos que surgiram hoje em São Miguel, 2 deles têm proveniência do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. São 2 reclusos que estariam aqui a cumprir pena, mas devido à libertação que foi permitida neste estado que nos encontramos de emergência, foram então libertados e estavam a cumprir a quarentena numa unidade hoteleira. Foram confirmados casos positivos que agora levantam aqui outra preocupação ao nível de outro possível foco de contágio. A Autoridade Regional de Saúde aqui a adiantar que todos os reclusos, através da Delegação de Saúde de Angra do Heroísmo, vão ser testados nesta instituição para, no fundo, clarificar se existem ou não mais casos suspeitos ou positivos nesta instituição. À data de hoje, o ponto de situação em termos de números, para além dos 131 casos já registados nos Açores, é de 7 óbitos, 15 recuperados, 36 internados, 4 deles em cuidados intensivos. João. E mais de 600 casos aguardam colheita de amostra ou resultados laboratoriais. Marta Silva e Alexandre Jesus, em direto da Ilha Terceira, a acompanhar o briefing diário da Autoridade de Saúde Regional. Tiago Lopes, então, a fazer o ponto de situação nos Açores. Recordo também aqui mais alguns números. Das 36 pessoas internadas nos Açores, 18 estão no Hospital do Divino Espírito Santo, 2 das quais em cuidados intensivos, 4 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, das quais 2 também em cuidados intensivos. O Hospital da Horta tem neste momento 2 infectados e 12 utentes estão na enfermaria Covid-19 criada no Centro de Saúde do Nordeste. Quanto aos recuperados, dos 15 recuperados, 4 são de São Miguel, 6 da Terceira, 1 do Pico e 4 de São Jorge. Relativamente aos óbitos, 2 de Ponta Delgada e 5 do Conselho do Nordeste, associados então à estrutura residencial para idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Em Portugal já morreram 735 doentes infectados pelo novo coronavírus. O número total de casos está próximo dos 21 mil. Em todo o mundo, o número de mortes já ultrapassou os 166 mil. Estão registados quase 2 milhões e meio de casos de infecção pelo novo coronavírus. Está assim completo este especial de informação da RTP Açores. Obrigado pela preferência. Eu regresso já a seguir com as notícias do Atlântico. Até já.